Talvez você não goste do que eu vou dizer nesse vídeo, mas é importante que você entenda que quanto mais inteligente você é, menores são as suas chances de crescer na internet. E eu vou te provar isso com uma ideia. Uma ideia que, depois que ela entrar na sua cabeça, a coisa vai fluir para você. E se você é o tipo de pessoa que domina muito o que faz, você estudou, você leu, você aprofundou em algum assunto, então eu vou te contar um segredo. Você está em perigo se quiser criar conteúdo na internet. Porque quanto mais você entende sobre um assunto, mais difícil é lembrar como era não saber desse assunto. A coisa fica tão natural para você que você só fala sobre esse assunto, você só consegue conversar com pessoas que dominam esse assunto também. E isso dificulta a comunicação com pessoas comuns. E no decorrer desse vídeo você vai entender tudo que eu estou falando. Tudo que eu estou falando. E aí você entra em um problema, né, que é você começa a falar difícil. Você começa a usar jargões, você começa a falar siglas que são comuns no seu nicho, na sua área de atuação. Explica conceitos como se todo mundo tivesse o mesmo nível que você. Só que ninguém entende. E como ninguém entende o que você está falando, as pessoas não se conectam. E o pior, as pessoas nem querem continuar lhe ouvindo porque você começa a se tornar um professorzão. E ninguém gosta de professor. Se você parar para olhar, se tem um professor que você gostava quando você era novo, pode ter certeza que ele era um professor que não parecia um professor. Ele era um cara legal, ou ele era um cara descolado. Ele não tinha aquele arquétipo do professor, aquele cara que sabe tudo e você que está ali assistindo, você é o cara que não sabe nada. Então, as pessoas não querem ouvir quem é inteligentão, quem é o cara que sabe tudo, aquela pessoa que domina um assunto e acha que as outras pessoas não dominam. Às vezes não é nem por mal. Eu vou falar um pouco sobre o especialista. Vamos imaginar um médico, vamos chamar ele de Dr. Ricardo. Ele é um ortopedista especialista em joelho. Aí ele decide que vai começar a produzir conteúdo para atrair mais pessoas para a sua clínica ou para algum produto que ele vende. E ele decide gravar um vídeo no Instagram. E ele gravou o vídeo com o seguinte texto: hoje eu vou explicar a dor sei nem falar esse nome, femoropatelar causada pela hiperpressão lateral do côndilo medial que afeta o ligamento cruzado posterior. Cara, a pessoa que está assistindo só queria saber por que o joelho dela estala quando ela faz algum esforço. Ela não entendeu nada do que foi dito ali. Nem eu que escrevi entendi. Eu escrevi porque eu pesquisei algum termo técnico que se relaciona a uma dor no joelho. A pessoa fecha o vídeo e volta a rolar o feed. Depois ela encontra outro método. Ele gravou um vídeo da seguinte maneira: seu joelho dói quando você sobe uma escada? Isso pode ser porque a patela, que é esse ossinho aqui da frente, está desalinhada. Eu vou te explicar de forma simples como corrigir isso. Cara, adivinhe quem foi que ganhou o seguidor. Os dois falaram exatamente a mesma coisa, mas se você voltar aqui, você vai ver que ele falou exatamente o mesmo problema, mas de forma muito técnica, que às vezes nem outros médicos vão entender. A pessoa tem que estar num nível de imersão no conteúdo altíssimo. E aqui não. Aqui ele falou de uma forma natural, de uma forma que as pessoas comuns entendem. Essa é a diferença. E esse tipo de conteúdo faz com que você não crie uma coisa que é muito importante no digital: criar conexão. Esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro. Pessoas que têm um conhecimento muito elevado produzindo conteúdo num nível muito elevado. E sabe o que é mais doido? Quem mais cresce não é quem sabe mais, é quem se comunica melhor. É quem passa a informação de forma mais simples possível. Isso frustra muita gente porque o expert olha para o conteúdo de outra pessoa e pensa: nossa, ele nem sabe metade do que eu sei. E é verdade. Muitas das vezes
A maioria das pessoas, eu não vou dizer que é todo mundo, porque tem uma galera que é muito foda no que faz, mas a maioria das pessoas, quando começam, elas começam sem saber muito. Elas começam sabendo o suficiente para passar aquela informação. E às vezes ela está até num processo de aprendizado, num processo de desenvolvimento daquela habilidade. Ela já sabe, mas ela não sabe o suficiente para ser um mentor. Só que mais na frente você vai entender o porquê que ela cresce e às vezes você que tem um conhecimento muito alto não cresce. E isso acontece porque ela sabe uma coisa que você esqueceu, que é como é estar no início. Às vezes você já está na jornada, você já andou tanto nessa jornada que você não lembra como era quando você começou. E isso é um problema, porque você não lembra como era o tipo de comunicação que você gostava, que você achava melhor receber, entendeu? E para isso, para explicar melhor isso, eu criei uma metáfora da escada, né, que é, você pense no conhecimento como uma escada de conhecimento. Quanto mais você estuda, mais você sobe. E lá de cima, onde você está hoje, você vê tudo com clareza. Você está olhando ali, vendo tudo de um plano mais alto, então você consegue ter clareza sobre todos os passos que já passou, sobre as pessoas que estão abaixo de você. Mas quem está lá no primeiro degrau ainda está tentando entender onde pisa. E é aí que está o problema. Você está lá de cima e fica gritando: use o core para evitar a condromalácia patelar. Isso pegando o exemplo daquele médico lá. A pessoa nem sabe o que é core, nem sabe o que é condromalácia, e ela só quer parar de sentir a dor. Ela só quer entender por que o joelho dela dói, ela não quer saber de termos técnicos, ela não quer entender isso. Agora, se você desce alguns degraus e diz, tem uma dor chata no joelho quando você faz exercício, vamos resolver isso com um passo simples hoje. E você ensinar, você está comunicando a mesma coisa, só que de forma muito mais simples. Fazendo assim é como se você descesse, você está no degrau 20, você desce para o degrau 5, pega na mão da pessoa, ela ganha confiança e sobe um degrau com você. Com isso, ela depois sobe outro e mais outro. Isso é ensinar. Ensinar não é pagar de sabe tudo, não é pagar de inteligentão. Ensinar é pegar na mão da pessoa e fazer ela subir um pouquinho que seja. Isso é construir audiência. É você fazer a pessoa se sentir parte daquilo. E não sentir que você está num mundo e ela em outro. Isso é ruim. E a diferença entre saber muito e ensinar bem, a gente vai entender agora. Você vai entender agora a diferença. Nem todo especialista é um bom comunicador. E nem todo bom comunicador é especialista. Mas quem une os dois mundos explode, né? Explode porque ela consegue falar com quem está lá embaixo, como uma pessoa que está apenas um degrau acima. Não 20 degraus. Você não precisa falar como um gênio, a menos que você esteja dando aula numa especialização, numa pós-graduação, aí sim, porque todo mundo que está ali tem um conhecimento avançado sobre o tema. Mas na internet não. O que mais vejo são as pessoas quererem ensinar, mas estão ensinando pós-graduação. Tá vendo o que eu falei? Para quem nem sequer saiu do ensino fundamental daquele assunto. As pessoas, em geral, elas querem conhecer sobre as coisas, mas elas estão ali só passando tempo, estão só sapeando. Às vezes você para resolver um problema específico e você quer aumentar seu conhecimento, você quer conhecer um pouco mais sobre um tema, mas se ela está querendo conhecer um pouco mais, é porque ela está no início. Ela não tem conhecimento suficiente para dominar todos os jargões, todas as palavras que você usa no seu dia a dia. E a verdade é que muita gente não quer aceitar quando começa a criar conteúdo é que a internet não recompensa os mais inteligentes. Ela recompensa quem é claro, ela recompensa quem é humano, ela recompensa quem consegue
conversar de igual para igual com quem está abaixo. E mais, quando você fala difícil, muitas vezes sou arrogante. E as pessoas não se sentem acolhidas quando tem um arrogante falando. Porque você passa aquela ideia de que eu sou melhor do que você. Passa aquela ideia de que eu sou sabichão, eu sou especialista. Sente que você está tentando provar que sabe mais do que ela. E ninguém gosta de se sentir burro, porque na hora que você começa a tentar provar que sabe muito mais do que ela, você está automaticamente fazendo a pessoa parecer burra, fazendo ela se sentir burra, porque ela não domina aquele assunto. Porque às vezes, veja bem, você está começando a ensinar uma coisa, por exemplo, sobre storytelling, e você começa a usar jargões muito técnicos. A pessoa que está ali começando a consumir aquele conteúdo, ela ouve você por 5, 2, 3 minutos e ela não entende nada do que você está falando. Aí ela vai para outro vídeo e tem uma pessoa que fala com uma linguagem mais popular, mais simples, e ela explica a mesma coisa que você, só que a pessoa já nos primeiros minutos, nos primeiros segundos, ela já começa a entender sobre o que está sendo falado. Olha a diferença. E quando você fala simples, você está simplesmente dizendo: eu me importo com você. Eu lembro como era estar aí onde você está hoje. E isso gera conexão. E conexão gera confiança, e confiança vira venda. É aí onde está a chave para quem vende na internet. É produzir um conteúdo simples, que gera conexão, que aumenta a confiança da pessoa em você, e automaticamente ela vai se sentir ela vai sentir um desejo de comprar de você, porque ela entendeu que você é uma pessoa que consegue passar aquele conteúdo de forma que ela entenda. E como mudar a sua linguagem sem perder a autoridade? Você não precisa se diminuir, você não precisa deixar de saber o que você sabe, você só precisa ser simples, só precisa traduzir as coisas que estão na sua cabeça de forma avançada para uma linguagem que as pessoas consigam entender. Pega cada termo técnico que você usa e pergunta como eu explicaria isso para uma criança de 10 anos. É isso. Você precisa explicar aquelas coisas super complexas que você domina para uma pessoa de 10 anos, para uma criança de 10 anos, de uma forma que ela entenda. Você continua sabendo o que sabe, você não vai desaprender, só que você está usando uma linguagem que é totalmente acessível para todo mundo. Isso não diminui a sua autoridade, isso aumenta. Por quê? Porque mostra que você domina tanto o assunto que consegue explicar com qualquer palavra. Você não precisa usar jargões que você usaria dentre seus colegas de trabalho, dentre pessoas que são especialistas na área. Você consegue explicar com a linguagem do povo. Eu mesmo demorei para entender isso. Por muito tempo eu tentei impressionar. Eu queria parecer inteligente, culto, sofisticado. Não sou. Eu sou inteligente. Só que na hora que eu passava as coisas do jeito que eu queria passar, eu voltava para aquele problema. Eu queria ser tão inteligente, tão sofisticado, que eu fazia as pessoas que estão me assistindo se sentirem burras, porque elas não entendiam o que eu estava falando. E não era porque o conteúdo que eu sei é super avançado. Não, é simplesmente porque eu usava as palavras erradas. Eu usava as frases erradas. Ninguém quer ser impressionado na internet. As pessoas querem ser entendidas. Elas querem entender. Elas querem que você entenda o problema delas e entregue soluções para esses problemas. E foi aí que tudo começou a mudar para mim. Então, se você está travado no digital, se sente que ninguém entende o que você fala, talvez o problema não seja o seu conteúdo. Talvez seja a forma como você se comunica. Simplesmente isso. Desça alguns degraus, segure na mão de quem está começando e guie essa pessoa com empatia, clareza e verdade. Porque quando você faz isso, a escada dessa pessoa ela deixa de ser solitária e vira um caminho de transformação compartilhada, porque você está sendo um guia para essa pessoa. Você é aquela. E um guia
Se você olhar, se você já fez alguma trilha, algum passeio turístico, por exemplo, o guia ele não sai lá na frente e deixa você para trás, não. Ele não entrega um mapa e diz, foda-se, eu vou fazer o meu caminho e você tem um mapa já, faça o seu. Não, o guia ele segue acompanhando as pessoas, ele segue contando o que tem ali ao redor, ele segue falando, tirando dúvida das pessoas. É isso. E para fazer isso, para você ser um guia, você precisa descer alguns degraus. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas que estão querendo criar conteúdo. E não esqueça de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!